Vamos lá, vamos para as faixas normais. Vanessa, eu fiz meu exame, mas eu não sei. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês as faixas de normalidade, tá? E eu quero mostrar para vocês a diferença nos níveis que a gente considera normal, a gente que trabalha aqui com a Mone, e os outros laboratórios, outros lugares, o pessoal que é da medicina tradicional. A gente trabalha mais com a parte da medicina funcional e da nutrição funcional. Tá bom? Então, ó, um exemplo para vocês: o TSH. As faixas de normalidade da medicina tradicional considera de 0,27 até 4,2. Essa é a faixa de normalidade para a medicina tradicional. Para a gente, qual é a nossa faixa de normalidade? De 0,4 a 2,5. 2,5 é o máximo. Então, a gente trabalha para que, quando a mulher está querendo engravidar, o TSH dela, a gente trabalha para que sempre esteja abaixo de 2,5, tá? Porque acima de 2,5 já tem muitos estudos mostrando que tem uma dificuldade aí em algumas coisinhas que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente prefere trabalhar com essa margem menor, tá? Esse valor máximo. Por exemplo, uma pessoa tem um TSH de 3, por exemplo, a gente trabalha com 2,5. O seu médico pode falar, não, mas está normal. Pode estar normal dentro da faixa que eles consideram normal. Para a gente, está um pouquinho fora, e esse pouquinho já pode ter efeito na fertilidade, na dificuldade para ter um filho, para engravidar. Tá? Isso a gente chama de hipotireoidismo subclínico, tá? Aquela que tem alguns sintomas, inclusive no final da aula eu vou passar os sintomas para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e a gente avalia toda essa situação, e depois vou falar para vocês também como a gente pode reverter ou atenuar esses sinais, esses processos. Tá bom? O T4, por exemplo, T4 total, os valores da medicina tradicional, de 4,5 a 11,7. A gente trabalha de 6 a 11,9, tá? Então, assim, tem várias referências, por isso que quando você pega o seu exame, toma cuidado, porque você pode falar assim, você pode tanto achar que tá ruim, como achar que tá bom, tá? Então, é importante que você tenha o respaldo. Por exemplo, se você está querendo engravidar, trabalhe, vá com um especialista, procure um especialista, porque ele vai ter essa visão de preferência da medicina funcional, tá bom? Que é mais focada justamente para quem quer aumentar aí a chance de engravidar. E quais os exames que a gente costuma pedir? Então, a gente costuma pedir T4 livre, T4 total, T3 livre, T3 total e reverso. A gente costuma pedir o TSH, que nem eu falei para vocês, que é super importante, está abaixo de 2,5. E também a gente pede uma dosagem de anticorpo chamado antitireoperoxidase. Esse anticorpo vai mostrar se a pessoa está produzindo anticorpo contra a própria tireoide. Porque o que acontece? Existem várias doenças autoimunes. E nessas doenças autoimunes, o corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Então, dá um tilt aí, uma coisa que não se sabe exatamente o que desencadeia, mas parece que várias questões podem desencadear a ativação de doença autoimune. E aí, então, ele começa a matar as células que são normais. No caso, a gente está falando da tireoide, então a gente costuma pedir a anti-TPO, tá? Que é a antitireoperoxidase, certo? Outros exames que a gente pede, que é importante que se investigue, porque está diretamente relacionado ao metabolismo da tireoide. Então, zinco é importante, selênio, cobre, ferro, ferritina, hemograma, vitamina A e uma proteína transportadora de retinol. Então, esses são os exames necessários, importantes, para quê? Para a gente ver como é que está o funcionamento da glândula como um todo, tá? É lógico que o TSH, T3, T4 dá uma visão, mas quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Por exemplo, às vezes tem gente que tem tudo normal, TSH normal, T4 normal, T3 normal, tudo baseado na medicina funcional, porém tem o aumento dos anticorpos. Isso significa que ela pode desenvolver a tireoidite de Hashimoto, por exemplo, doença autoimune, e só de ter esse aumento, isso já vai desencadear algumas dificuldades na hora de engravidar, tá bom? Outras investigações que são importantes no exame de sangue é o chumbo, o cádmio e o mercúrio, porque esses três metais são metais pesados
extremamente tóxicos para o nosso organismo e eles interferem diretamente na função das enzimas da tireoide, tá? Então, aumento de cádmio, de chumbo, de mercúrio interfere e é importante, então, a gente dosar para ver se essa quantidade está elevada ou não, porque se estiver elevada, a gente tem como buscar mecanismos e colocar para vocês algumas ideias e alguma suplementação para aumentar a eliminação desses metais, tá bom? Além desses metais pesados que eu falei para vocês, ainda tem outros compostos, outras substâncias que também interferem diretamente na produção dos hormônios tireoidianos. Por exemplo, os fitalatos e o bisfenol A. Nossa, que nome estranho, Vanessa, nunca ouvi falar. Pois é, esses nomes estranhos estão, sabe aonde? No plástico. Sabe aquele potinho que a gente coloca comida, aquele Tupperware que a gente abre a geladeira e tem um monte de potinho lá? Então, gente, esses compostos presentes no plástico, eles passam facilmente para o alimento. Isso significa que a gente pode sim estar ingerindo esses compostos, os fitalatos e o bisfenol A. E eles atuam, então, diretamente atrapalhando não só, né, a tireoide, mas como é o foco aqui a tireoide, mas interfere diretamente, então, na produção desses hormônios. E o que eu faço, então, Vanessa? O que a gente sempre fala é o melhor, substituir os potes de plástico pelos potes de vidro, tá bom? Isso é muito importante, porque você já vai diminuir o que pode estar te prejudicando, tá? Que são esses compostos que passam do plástico para o alimento e você pode estar ingerindo esses compostos, certo? E então, se eu tenho esses alimentos, se eu tenho esses compostos no meu organismo, como é que eu posso fazer para eliminar? Então, alguns metais, como o alumínio, o arsênio, o chumbo, o mercúrio, eles podem ser eliminados por um aminoácido chamado cisteína, que tem um enxofre na molécula dela. E onde que eu consigo essa cisteína? Ela está presente no repolho, no brócolis, na couve-flor, no nabo, no repolho. Então, todos esses alimentos podem ajudar vocês a eliminar o excesso desses metais que podem estar prejudicando o organismo, o funcionamento de vocês, tá?